Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar, em rede nacional, diretamente dos estúdios integrados Cobra CAD, o programa da CAD SP Web TV. Acompanhe agora, Direito em Cheque. Boa noite, senhoras e senhores, doutoras e doutores. Estamos no ar com o programa Direito em Cheque, da Comissão dos Acadêmicos de Direito de São Paulo, ao vivo dos estúdios integrados TV Cobra e CAD SP Web TV aqui em São Paulo. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os melhores âncoras da Web TV brasileira. Oliveira e Alexandre, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez aí, quero convidar todos, vai ser um assunto muito interessante, mais um assunto que não vemos nas universidades, né, sobre direito condominial, com um grande especialista que está aqui. E convide as pessoas, os amigos, compartilhem a live, chama as pessoas, vamos responder aí, através do doutor, aí, várias dúvidas aí que tiverem, mande sua pergunta, e é isso aí. Oliveira. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, mais uma noite, essa chuva em São Paulo, hein? Você que está aí no carro, está em casa, está no ônibus, está espremido no monotrilho, no metrô, não deixe de assistir a gente, compartilhar um tema bem relevante, direito condominial, todo mundo que ou mora no apartamento, já morou, tem um vizinho e um amigo que está cheio de dúvidas aí para mandar para a gente tem um especialista fera aqui para esclarecer nossas dúvidas. Boa noite, pessoal. É isso aí, e nosso convidado de hoje é o advogado Dr. Tiago Natálio de Souza. Ele é especialista em direito condominial. Ao vivo. E diretor também da Comissão de Direito Condominial da 103ª Subseção da OAB de Vila Prudente. Então podem mandar suas dúvidas, seus questionamentos, suas opiniões, para a gente poder debater esse tema. Então, boa noite, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, PH. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Oliveira. Boa noite. Fico muito honrado pelo convite. Boa noite também a toda a audiência de vocês aqui da Comissão de Acadêmicos de Direito. Um grande prazer, uma grande honra ser convidado aqui para estar junto aqui no programa Direito em Cheque. E vamos falar sobre esse assunto, né, tão polêmico aí no dia a dia. É isso aí. Enquanto aí as perguntas não chegam, doutor, fala um pouquinho da sua formação, da sua faculdade, quando se formou, da sua especialização, da sua trajetória até os dias atuais, né? Perfeito. Eu me formei aqui próximo, aqui na Universidade de São Judas Tadeu, no ano de 2009. De imediato, aquela dúvida de todo acadêmico, que área que eu vou prestar, presto penal, presto cível, mas desde o começo eu já vinha aí trabalhando na área cível, então fui de cabeça aí mergulhando nessa área, e ainda no trabalho de conclusão de curso, o tema que eu defendia aí já dentro do direito condominial também, eu falava sobre aspectos jurídicos acerca da protestabilidade da cota de condomínio. Traduzindo, a gente pode protestar o boleto que a gente não paga de condomínio ou não pode? É legal ou não é legal? Então, já comecei aí, sempre trabalhando na área de direito condominial e com a formação aí na São Judas, acabei vindo aí na área do direito, no meu escritório é familiar, então todos lá em casa são advogados, sempre trabalhando nessa área. Depois acabei fazendo pós na EPD, dentro da área do direito imobiliário, e a gente vem advogando, escrevendo, sempre sobre essa matéria, viajando aí Brasil afora com palestras, concursos, todos voltados à área condominial. Show de bola. Quem está ao vivo aí, Oliveira? Vamos abrir aqui, deu uma travadinha. Vamos lá, então. A Valéria está ao vivo. Boa noite, Valéria. Mauro Coutinho está ao vivo aqui com a gente. Luca Motoca, Voltei. Mandando uma boa noite aqui. O Oliveira está aqui, né? A Ana Paula Oliveira também está mandando boa noite. A dona Roseli de Mello, a mãe do nosso colega Tiago aí, está ao vivo. Sempre o pessoal dando uma força aí para a nossa live. Tem mais alguém aí que apareceu no seu? Deu uma travada aí, Thiago, ou não? Não, aqui parou, ali na tela também parou, na sua tela aí. Não, mas agora voltou. Tá normal, aqui no celular também tá dando uma travadinha, mas a live tá funcionando normal. Então o pessoal vai mandando as perguntas aí. Hoje a gente vai falar de direito condominial, pessoal. Todo mundo tem dúvida aí, né? Principalmente quem mora em condomínios, hoje em São Paulo, né? Ou quem já morou, vai morar em condomínio, né? Casa tá ficando cada vez mais raro alguém morar em casas, né? Então,
sempre tem aquele problema com o vizinho, com o síndico, com o porteiro, com, né, com o pessoal, garagem, né? Garagem acho que dá muita Aquele vizinho confusão. folgado que para o carro pegando 2 vagas, né? E fecha o outro. Isso, por incrível que pareça, sempre tem. Sempre tem. Todo condomínio, a gente costuma falar aí que garagem é sempre um problema. Dentre diversos outros aí, sempre começando com a letra C, na maioria das vezes. Seja o carro, ou até mesmo o cachorro, ou o calote. Esse C aí normalmente acompanha os condomínios. É fogo. E reunião de condomínio parece audiência de família, né? Sempre tem também uma confusão, outra, ninguém nunca, né? Sempre tem um que quer falar mais, um mais bravo, Tem né? aquele que pega o microfone e não larga, que começa a berrar. Imagino. Valéria já mandou que pergunta aí, ó. Valéria tá perguntando sobre pagamento, né? Esse é cruel, né? Vamos lá. Se o morador não paga o condomínio há vários anos, ele pode perder o apartamento. E quem fica com o apartamento caso isso aconteça? Uma ótima pergunta. No tocante a essa questão, a gente sempre levanta a seguinte situação. Muitos levantam aí e falam, mas o direito ao bem de família, então eu sempre vou usar como uma defesa. Costumo dizer isso, a gente aplica em muitos outros tipos de dívida, agora em condomínio não. A cota de condomínio, ela hoje, através do novo Código de Processo Civil, ela é passível aí de execução, estando aí dentro dos títulos executivos. Então, o não efetuar do pagamento da cota condominial pode fazer com que a ação seja de execução, obviamente, de um procedimento muito mais célere do que o que a gente tinha antigamente, porque antes a gente tinha que entrar pelo procedimento comum, o qual tinha audiência, contestação, réplica. Então hoje a gente já parte aí já bem adiante disso e pode sim, no caso do não pagamento, a pessoa vir a perder essa unidade. É óbvio que no momento em que quem arremata o apartamento é quem passa a ter essa posse do bem e passa a ser aí o novo dono do bem. Então o condomínio ele sempre prefere aí em relação a outros credores, até mesmo o banco, e dali em diante, do arremate em diante, quem arrematou passa a pagar esse condomínio, aquele saldo vai voltar para quem? O saldo do que não for dívida para o próprio condomínio que tinha lá o apartamento. No caso, ele vai para leilão, então seria assim, né? Exatamente. Ele não fica para o prédio, para a construtora, depende da situação, se for o contrato, né? Exatamente. Na verdade, sempre que for dívida condominial, o procedimento final, o ponto final disso vai ser que vai ter o leilão. Tendo o leilão, aí vai ter o arrematante ou não. Aí vai dividir. Exatamente. Muitas das vezes, credores. o que acontece é o quê? A gente não tem arrematante. E aí, muitas das vezes, também tem a questão da adjudicação. Ou seja, o condomínio vai trazer para si aquele apartamento como forma do próprio pagamento. Essa forma também é admitida através do próprio Código de Processo Civil, como um dos meios aí para a gente poder concluir a execução, mas normalmente o leilão é o procedimento comum. O Código de Processo Civil, lembrando a todos que será sorteado ao final do programa hoje. Hoje Código de Processo brindes. Civil atualizado do Senado Federal, novinho, a última versão, fresquinha. Quem ficar na live aí vai participar do sorteio. Então chame os amigos fiquem na aí. live, compartilhem essa live aí, que a gente vai sortear um código civil ou processo Código civil? de Processo Civil. Um código de processo civil aí. E a Kika Guilherme acabou de entrar. Minha ao mãe, vivo aí. beijo, mãe, te amo. Um abraço, senhora Kika. E voltando ao assunto, então, da cota condominial, como o doutor disse, ele que a gente aprende na faculdade, aquela palavra linda, propter rem, né? Ela é própria do bem, né? E, então, assim, a pessoa, antes de perder essa unidade dela, se ela passa o bem, o responsável a quitar essa cota condominial é o adquirente. Exatamente. No momento em que, vamos imaginar então que foi feito todo o procedimento inicial. Na prática, como que se dá isso daí? Uma cota vencida, um exemplo, superior a 30 dias, até 30 dias, normalmente esse pagamento ele fica ali, ou essa cobrança fica através da administradora de condomínio. Passado 30 dias, isso é passado a um departamento jurídico, ou seja, um escritório de advocacia, que vai promover a ação de execução. Promovendo essa ação de execução, a pessoa vai ter o prazo de 3 dias para pagar de forma voluntária, através do artigo que prevê 30% de entrada, o restante em 6 parcelas. Não efetuando esse pagamento, é passível do quê? De penhora de conta. Passando por esse procedimento, depois já passa-se a penhora do próprio imóvel, chegando ao ponto de avaliação e, posteriormente a isso, ao caso de leilão.
Então, no momento em que chega no leilão, já feito as avaliações que são necessárias, tendo o arrematante, ao arrematar o bem, aquele arrematante ele passa a assumir o condomínio dali para frente. O fruto do valor que foi arrematado, ele vai servir para pagar as dívidas do bem, tendo como principal dívida a própria cota de condomínio, ou seja, a própria dívida condominial. Pago esse valor da dívida de condominial, obviamente que vai ter que pagar ali também o IPTU, sobrando o valor, volta para quem? Para o réu da ação, ou seja, para o executado, que é o condômino que dali para frente vai acabar perdendo a sua posse. Porque dentro desse mesmo processo vai ser pedido que a emissão na posse por parte do arrematante. Então o procedimento se dá dessa forma. Muitas das vezes, quando a gente tem um apartamento que ele está alienado, acaba sendo difícil trabalhar a questão do leilão. Então acaba não tendo arrematante. Quando daí o condomínio parte aí para adjudicação, ou seja, ele vai trazer esse bem para si para efetuar o pagamento da própria dívida. Nesse caso, normalmente o próprio condômino não tem valor nenhum, porque não tem ali um valor que sobrou. Salvo se o valor da avaliação seja bem mais alto e o condomínio tenha que depositar a diferença. Mas bem difícil, porque se for alienado, normalmente o financiamento ele já tem uns juros que cobrem o valor do apartamento. Né? É exatamente por esse motivo que a gente tem uma dificuldade de arrematante nesse momento. E muito se discute a questão desse ponto, se o banco seria responsável ou não por essa dívida. Quando a gente parte para falar sobre a dívida ser o caráter próprio terreno, significaria dizer o quê? A dívida segue a coisa. Só que a gente tem visto aí uma relativização do caráter da dívida ser próprio terreno, porque muitas das vezes, se a gente for para a lei de alienação, diz que a pessoa que está lá, que é o que usufruiu, ele fica com essa dívida. Ou seja, ele perdeu o apartamento que ele também já não paga o próprio banco, aí ele perde a ligação com o condomínio, e o condomínio ainda tem que ir atrás de quem? Desse devedor, dessa pessoa que perdeu o bem, ou seja, o condomínio não vai conseguir bens. E aí a pessoa fica naquela situação em que o próprio terreno acaba perdendo a sua característica, o que a gente tem brigado aí cada vez mais com os tribunais para que isso não aconteça. Entendi. A Valéria aqui perguntou também quais os principais problemas da reunião de condomínio. O que acontece em reunião de condomínio, né? Não sei se tem como elencar os principais problemas, o top 5 problemas de reunião de condomínio, mas eu já participei de algumas, eu já vi. Né? Eu nem vou mais, sinceramente, a minha foi dia 1º de fevereiro, eu não fui. Entendi. Esse é o grande mal, as pessoas têm que participar. Mas assim, é porque tá tudo em ordem também, por isso que eu não fui. Se tiver algum problema sério, eu vou comparecer, mas tá o meu condomínio tá redondinho. Entendi. Mas aí quando a gente para tratar dos principais problemas que podem acontecer, a gente sempre parte do começo, do início, que é o próprio edital. O edital de convocação, se não for feito da forma correta, se não obedecer os requisitos que são necessários, a gente já começa tendo um grande problema. Daí a gente parte para o início de tudo de que quem de fato pode chamar uma assembleia. Muitas pessoas pensam, não, a qualquer momento eu vou lá, enquanto o condômino chama uma assembleia. Não é dessa forma. O procedimento que a lei traz é o quê? Cabe ao síndico o chamamento da assembleia e as pautas cabem a ele. Quando o síndico não chamar a assembleia, poderá 1/4 dos condôminos, ou seja, através de abaixo-assinado, chamar uma assembleia. Na falta do 1/4 dos condôminos, por também falta de chamada do próprio síndico, aí sim uma pessoa poderia entrar com uma ação judicial e conseguir dar parte da justiça uma data para uma assembleia, o que não é comum. Mas quando a gente volta aí nas questões dos erros, então a gente tem que ter um edital, esse edital ele tem prazo, esse prazo ele é muito importante porque pode fazer com que seja anulável o ato ou até mesmo nulo. Quando a gente fala da assembleia ainda, a gente tem no momento em que abre uma assembleia que eleger um presidente e ter um secretário. A falta de um presidente e um secretário vai fazer também com que haja aí vícios nessa assembleia, o que pode acarretar numa nulidade. Mas não só isso, hoje em dia, nas assembleias de condomínio, a gente tem que trabalhar quais são os temas que a gente vai tratar. Dependendo do tema que a gente vai tratar, vai ter os quórums. Ou seja, aprovar sem um quórum necessário vai acarretar também uma anulação dessa assembleia. Isso sem contar vícios de procuração, que seria aí o ato de representação, para que as pessoas possam uma representar a outra em assembleia, lista de presença e diversos outros pontos aí que a gente pode imaginar. Entendi. E
antes de fazer uma pergunta, tirar uma dúvida minha. Hoje em dia, né, até que o doutor comentou, para evitar muito desses problemas, existem já os síndicos profissionais, né? Que não é necessariamente um morador do condomínio, mas que é contratado para uma pessoa especializada como doutor em direito condominial, para poder administrar essas reuniões, a ata de condomínio, os problemas de condomínio, e é uma pessoa já que evita esses vícios, que evita as anulações. Hoje, então, temos essa figura do síndico profissional, né? Exatamente. Embora ainda não regulamentada essa profissão, e na verdade nem reconhecida essa profissão, a gente tem visto aí que as pessoas que se dedicam a administrar um condomínio, quando eu falo administrar, é fazer a sindicância do condomínio de forma organizada, de forma profissional, acaba sendo muito benéfico ao condomínio. O termo profissional é uma grande discussão, se seria profissional ou não, até porque eu costumo dizer que tem muitos síndicos moradores que agem de forma profissional. Como, na verdade, como também acontece de ter muitas pessoas que são de fora do condomínio, que se qualificam profissional e, na verdade, não agem de forma profissional. Como o problema de todos os ramos existe, isso na advocacia, na medicina, em todo lugar. Mas a gente sabe sim que tem essa possibilidade. O Código Civil, na verdade, não só o Código Civil presente, o atual, que já é um pouco antigo também, por ser aí de 2002, entrada em vigor em 2003, mas a própria lei de 64, ela já falava que o síndico poderia ser morador ou não, pessoa física ou jurídica. Então essa figura que a gente tem ela como nova, na verdade não tem nada de tão novo assim. Isso aí sempre existiu, mas de fato a gente tem percebido cada vez mais que isso aí tem crescido, os cursos nessa área têm crescido e até mesmo hoje em dia pós-graduações voltadas à área de direito com gestão condominial. Doutor, eu só tenho uma pergunta ainda sobre dívida, né? Eu moro num condomínio aí, são 8 prédios, né, de 9 andares, então a gente acompanha o condomínio, sempre vê algumas dívidas ali que vão crescendo a cada mês, né? E eu já conversando com outros colegas que moram em condomínio também, a gente vê que sempre tem dívidas grandes, né, os condomínios. A demora em executar vai pelo custo de uma ação ou pelo, de repente, uma proximidade com o morador, de repente já sabe que da dificuldade momentânea que vem passando. O que deve a isso, essa demora na execução dos condomínios? Porque, teoricamente, venceu, já poderia executar, né? Venceu um condomínio, né? Mas aí a gente vê que vem acumulando e parece que não estão sendo executados. Exatamente, Alexandre. Na verdade, inadimplência é um problema crônico, não só na esfera condominial, como na sociedade como um todo. O que tem acontecido é o quê? Procedimentos para chegar ao ponto de uma ação judicial. Pura e simplesmente distribuir uma ação judicial, se a gente parar para analisar o quanto que está sendo devedor aquela unidade, de repente não compensa mesmo. Se a gente imaginar uma cota vencida aí no dia 10 agora de fevereiro, a pessoa aí tem 30 dias, não efetuou o pagamento, eu já vou entrar com uma ação. O custo de uma ação muitas das vezes está aí hoje entre custas, taxas, oficial e etc. Mais ou menos aí por volta de quase R$300. Tem condomínio que a cota de condomínio custa 200, custa 300. Então, esperar acumular é um pouco interessante do ponto de vista do próprio valor. Diferente, porém, no caso de um condomínio que tem aí a sua cota condominial de R$10.000 mensais. Ou seja, o peso é muito grande e compensaria. Então, caso a caso, a gente vai avaliar. Agora, eu costumo dizer o seguinte, que dentro de um escritório de advocacia, o agir de forma extrajudicial, ou seja, o não judicializar pura e simplesmente por judicializar, também é muito importante e resolve muito problema. Então, o condomínio, ao enviar ao departamento jurídico, precisa exigir que ele faça, de fato, as cobranças extrajudiciais. Costumo dizer que lá do nosso escritório, se nós fôssemos já ajuizar tudo, teria aí milhares de ações. Mas 90% do que era para judicializar, a gente não judicializa e acaba aí fazendo uma composição amigável de forma a beneficiar o próprio condomínio, que vai acabar tendo aí uma receita ou acabar fazendo com que o déficit diminua. Perfeito. Só dar um recadinho aqui, o Thiago falou que está um pouquinho travando a nossa live. A internet está um pouquinho baixa, hoje choveu demais em São Paulo. De vez em quando acontece, a internet cai um pouquinho a qualidade,
mas está rodando normal, né? Só está travando. O áudio está travando um pouquinho também. A dona Kika falou que estava baixo um pouquinho o áudio, então se o áudio estiver muito baixo, avisa a gente aí, pessoal. A gente não sabe como está chegando aí para vocês áudio. A imagem a gente sabe que está travando um pouquinho. Aproveitando, mandar uma boa noite para o Marcos Santos, que está assistindo a gente. A Priscila Zerlili está assistindo a gente também. A Ana Lúcia Said está assistindo, uma boa noite. Está mandando boa noite para todo mundo aqui. E continuando aqui, a pergunta da Valéria. Ela pergunta se um condomínio pode ter um dinheiro guardado em conta bancária ou não. Na verdade, o que acontece? Eu costumo dizer que o condomínio ele não tem que fazer a função de poupar dinheiro. Poupar por simplesmente poupar, de forma aleatória. Não, dessa forma não deve ser. Normalmente, as convenções de condomínio, a convenção normalmente ela é a lei maior dentro de um condomínio, ou seja, o próprio Código Civil ele trouxe no artigo 1334 que cada condomínio terá uma convenção. Nessa convenção, ela vem escrita muitas das vezes que o condomínio vai ter um fundo de reserva. Esse fundo de reserva, ele serve exatamente para emergências que possam acontecer. Normalmente ele fica limitado a 5% do valor da cota condominial mensal. Mas também a gente não pode imaginar que vai ser 5% sempre. Porque muitas das vezes o valor que se acumula, ele é superior a uma ordinária mensal. Tem ordinárias mensais em condomínio que chega aí a 300 mil reais. Então, chegando num valor razoável, um valor de bastante segurança, não tem por que manter esses 5%. É óbvio que para isso a gente precisa sempre chamar uma assembleia no momento da instituição ou no momento de cessar esses 5%. Mas ter o valor lá acumulado é muito importante para que tenha aí uma possibilidade de resolver casos de emergência. Entendi. Só atualizando aqui, a Valéria disse que tá legal lá, tá chegando legal áudio e imagem, a Valéria deu um feedback tá legal, aqui. E a Márcia Volpato aí entrou online, aí, Oliveira? Um abraço aí, Márcia, seja bem-vinda, é um prazer estar com você na live aí. A Ana Lúcia também falou parabéns, muito Obrigado. Bom. Walter Manfrim, grande Walter. Doutor, uma pergunta minha agora, é mais fácil administrar um condomínio que possui muitos moradores, muitos prédios, que o valor da cota condominial é mais baixa, só que possui aqueles condomínios que têm vários e vários edifícios, ou um condomínio com poucos moradores, só que de alto luxo, que tem gastos exorbitantes, que mantém um padrão muito elevado? Eu costumo dizer que sempre que a gente fala em administrar condomínio, é sempre algo muito difícil e muito complexo. Hoje já não tem mais espaço para o amadorismo. Isso em condomínio já não é mais possível, até porque cada vez mais as leis estão aí patentes aos nossos olhos, as responsabilidades, sejam elas civis, criminais, previdenciárias, trabalhistas, ambientais e todas as responsabilidades que a gente possa imaginar que a figura do síndico, pura e simplesmente pelo fato de ser síndico, já acolhe toda essa responsabilidade. Eu costumo dizer que quando fazem essa comparação e me perguntam se um condomínio é parecido com uma empresa, eu costumo dizer que o condomínio é muito mais complexo do que uma empresa, seja um condomínio pequeno ou um condomínio grande. Até porque, muitas das vezes, dentro de uma empresa, numa sala comercial ali de 30, 40, 50 metros quadrados, ou até mesmo em 300 metros, a gente tem poucos funcionários, um ambiente de trabalho muito fácil de visualizar tudo, e num condomínio a gente tem ali, entre aspas, um ambiente de trabalho muito grande, com várias torres, vários andares, milhares de metros quadrados, e ainda temos o quê? As pessoas. Ou seja, ali nós temos idosos, crianças, adolescentes, então isso já torna algo muito mais complexo. Exatamente. Quando a gente fala aí a questão do condomínio pequeno ou do condomínio grande, do condomínio residencial ou comercial, do que fatura muito, do que tem uma ordinária muito grande ou do que não tem uma ordinária muito grande, eu costumo dizer que sempre a gente lida com pessoas, o relacionamento interpessoal é muito difícil sempre. Eu tenho condomínios que são 13, 15 unidades e eles dão tantos conflitos quanto um condomínio de 300 unidades. Então vai muito das pessoas, vai muito ali do relacionar no dia a dia. Agora eu acho que a função do síndico, ele tem que ultrapassar todos esses limites, ele tem que ser uma pessoa que ele esteja ali atento aos detalhes, que seja uma pessoa que busque aí meios de solução de conflito, mediação, para que consiga aí no dia a dia passar por todos esses problemas e fazer com que o condomínio tenha paz, que é o mais importante. Tem uma pergunta aqui da minha mãe, Kika Aguilardi, né? Que ela pergunta se o síndico tem que ter salário e o subsíndico também. Então, como é decidido a questão da remuneração do síndico e subsíndico de condomínio?
Olá, dona Kika, muito obrigado pela pergunta. Tudo isso aí vai estar previsto na convenção de condomínio. A convenção de condomínio, normalmente, ela prevê o quê? Se o subsíndico pode ter algum tipo de benefício, seja esse benefício através de uma isenção ou até mesmo uma remuneração. Não é comum subsíndico ter remuneração, eu digo aquela recebida mesmo. Muitas vezes acaba tendo uma isenção da cota de condomínio quando o condomínio é muito grande. No prédio, o síndico não paga o condomínio. Exatamente. Do pagamento. Aí quando a gente trata dos síndicos em si, isenção é algo, vamos dizer assim, praticamente que em 100% dos condomínios. E a questão da remuneração, as convenções normalmente prevê. Já vimos casos em que a convenção diga o seguinte, que quando o condômino, ou melhor, quando o síndico ele for condômino, não vai ter remuneração. Vai ser a título sempre gratuito. Neste caso, o síndico, para conseguir essa remuneração, ele precisa alterar a convenção de condomínio. Não basta uma simples assembleia, na qual eu me elejo a síndico e coloco a minha condição. Ele vai precisar primeiro alterar a convenção. Por quê? Uma decisão assemblear, ela não pode ser superior à convenção do condomínio, salvo se ela resolva, por pauta específica, alterar a própria convenção. E para a gente alterar essa convenção de condomínio, a gente vai ter aí o quórum de 2/3, o que normalmente também é difícil de conseguir. Mas com um bom trabalho, correndo aí, batendo as portas, pedindo para as pessoas descerem, é possível sim uma alteração. Perfeito. Vou fazer uma pergunta sobre os pets, né? Porque eu tenho um cachorrinho. Eu não entendia quando as pessoas falavam que era igual ao filho, apesar de não dar 1/3 de gasto de um filho nem o trabalho, mas eu considero o meu como um filho. Mas é muito mais fácil cuidar de um cachorrinho do que de uma criança. Esse é um problema grave, assim, porque como que está a lei em relação a isso? Porque, por exemplo, na convenção de condomínio, do meu caso lá, tinha a regulamentação de cachorros de pequeno porte. Aí, de repente, um apareceu com um labrador. Aí a assembleia deixou. Aí depois o outro apareceu com o Rottweiler, depois um cara tinha 3 pitbulls no apartamento dele já. E aí já era, aí não tira mais, aí como faz? Aí não tira mais, como que vai fazer agora para voltar a ser pequeno porte? O cara não vai desfazer do cachorro. Entendi. Na verdade, nós tivemos alguns julgados aí recentes que trataram exatamente sobre essa questão dos animais em condomínio. Tem-se chegado à conclusão, até pela jurisprudência, que toda e qualquer cláusula que ela venha te impedir de ter um animal, de ter um pet dentro do seu apartamento, ela seria inconstitucional, ou seja, ela não teria aí ela não seria passível de ter uma constitucionalidade. O que quer dizer com isso? Aquelas cláusulas que vêm te proibindo, ou até mesmo colocando pode porte pequeno, porte médio ou porte grande, isso daí tudo a gente tem que desconsiderar da convenção de condomínio, até porque a gente tem por trás de tudo isso um direito constitucional do próprio indivíduo, do direito de ter qualquer coisa. E quando a gente até fazendo uma menção aí a um amigo meu, Rodrigo Carpati, ele dá um exemplo muito bom, que ele diz o seguinte: qual que é a diferença, por exemplo, de eu ter um cachorro ou uma televisão do ponto de vista do próprio Código Civil? Ambos não são bens? Ambos não são bens móveis? A diferença é que um é semovente e o outro não. Então eu não poderia utilizar com esse tipo de proibição. O julgado que nós tivemos aí no ano de 2019, ele deixou muito bem claro que você pode ter o animal dentro do condomínio. Só que tem um artigo do Código Civil que ele resolve todos os nossos problemas, que ele vem trazendo os 3 S's que a gente tem que obedecer. Ou seja, eu posso ter tudo e eu posso fazer tudo, desde que eu não fira o sossego, a segurança e a saúde dos demais condôminos. Não ferindo esses 3 S's, eu consigo ter um animal de porte grande, porque ele não vai contra o sossego, segurança e saúde. Eu consigo ter um animal de porte pequeno, porque ele também não vai contra. E quando a gente coloca a questão do porte, é muito complicado, porque muitas das vezes eu tenho um labrador que é o grande porte. Na verdade, se a gente fosse falar em porte de animais, o animal de grande porte é gado. Então a gente já teria que fazer uma certa separação. Mas imaginando aí a questão do porte dentro aí dos animais, dos caninos mesmo, a gente teria um labrador. Um labrador seria um grande porte. Mas é um Só que é um mais animal bonzinho que um pincher. O pincher Exatamente. dá mais trabalho que o labrador. É exatamente isso. O que é melhor? O que você quer ter como vizinho? Um labrador que fica quietinho o dia inteiro ou um pincher que late o dia inteiro? Então o pincher, no ponto de vista do sossego, ele faria com que você não tivesse o sossego.
Então, ter um pincher que late o dia inteiro, todos os dias, ininterruptamente, seria impossível e a gente conseguiria uma ação para fazer com que esse animal seja afastado do condomínio. E o labrador não. Sem contar o papel que o próprio labrador faz hoje em dia muito importante, que é o quê? Ser o auxiliar das pessoas que têm deficiência visual. Então, exatamente, cão-guia. Então, essa questão a gente tem que resolvê-la de que forma? Eu não posso proibir o animal. E se tiver convenção que proíbe, essa convenção ela está errada. Não pode ter esse tipo de norma. O que eu tenho que observar é se não está indo contra sossego, segurança e saúde. E isso serve para animal ou para pessoa mesmo. Não adianta eu ir lá e o dia inteiro torar o som lá, todos os dias, todas as noites, balada de segunda a segunda. Eu vou ir contra o quê? Segurança, sossego e saúde. Eu fui contra sossego, segurança e saúde, eu vou chegar ao ponto até de, quem sabe, ser excluído do condomínio. Não é perder o direito de propriedade. Na verdade, o direito de propriedade ele tem diversas facetas. A gente tem uso, gozo, etc. Mas o direito de uso eu posso chegar até o ponto de perder dentro de um condomínio. Dentro dessa linha ainda, a outra pergunta que eu tinha para fazer é quantidade de pessoas. Limitação, por exemplo, tem apartamentos que o pessoal aluga, é até bom senso. Você tem um apartamento de 40 metros quadrados e manda uma família de 10 pessoas para o apartamento, um exemplo. A área da piscina também. No meu condomínio tem limitação. É no máximo 4 pessoas por apartamento na piscina. Isso está dentro. Foi decidido em assembleia, é legal ou não? E na Moca eu vi chinesada comprando apartamento, colocando 15, 20... Coloca 10 pessoas dentro de um quadradinho, dentro de um apartamento pequenininho. Na Moca, eu fiquei sabendo já. Essa questão também é bem interessante. Então, existe uma teoria que ela é do superuso da propriedade. O que significa isso? Eu não posso imaginar num apartamento, por exemplo, de 40 metros quadrados, eu colocar lá 15, 20 pessoas dentro desse apartamento. Ali a gente divide despesas dentro de um condomínio. E muitas das vezes a própria água é de utilização coletiva. Ou seja, eu vou superutilizar a propriedade em detrimento dos outros, eu estou provocando o quê? Um enriquecimento ilícito. Então, a gente tem sim limitações acerca disso, como uma teoria da superutilização da propriedade, embora existem leis aí da área da engenharia que visam o quê? Falar quantas pessoas que seriam possível por metro quadrado e etc., dentro de um apartamento, dentro de um cômodo, mas eu não me sustentaria nisso, eu sustentaria na teoria da superutilização da propriedade. Eu não posso imaginar um apartamento que eu tenho lá 100 pessoas e fazendo daquele apartamento um clube, porque lá tem um monte de bens, piscina, quadra, churrasqueira, fitness, etc. Esse era o problema que tinha lá no meu prédio. O pessoal chegava final de ano, o pessoal levava a família inteira. 15, 20 pessoas na piscina. A academia fica igual a Smart Fit, a família inteira. Vira uma Smart Fit, a academia Agora, Smart Fit, a academia do condomínio. Exatamente. Agora, é muito importante porque nas convenções e nos regulamentos internos, normalmente a forma de você proibir isso é fazer com que o visitante não utilize a piscina. Isso. Ou que tenha uma limitação do visitante, da utilização. Exemplo, pode até uma pessoa ou até 2 pessoas. Então, essas normas de convenção de condomínio e regulamento interno, ela já acaba resolvendo o problema dessas pessoas que vêm como visitantes. Até porque das pessoas que de fato morariam em 15 num apartamento de 40 metros, acaba sendo um pouco mais difícil de acontecer. Então, 99% dos casos são a questão do visitante e você resolve esse problema. Foi o que fez, então tá certinho. O que o meu condomínio fez foi isso, limitar os visitantes, quantidade de pessoas. Aí já entra na minha questão, que aí já vira uma cela de penitenciário. Onde cabe 80, tem 350. Superlotação, né? O vizinho, quando que ficou ouvindo Zé Neto Cristiano gritando e chorando aí. Inclusive teve. A mãe do Alexandre aqui, mas antes de fazer essa. Os caras ficam cantando no Second Life até de madrugada, né? O Thiago Fagundes aqui mandou também que se o vizinho. I Wanna Love You. A música do Bob Marley. O vizinho que costuma consumir ervas diferenciadas. Né, com aquele cheiro. E o cheiro incomoda aqui. O que pode ser feito? As providências podem ser tomadas. Até a questão do vizinho que fuma na janela e entra tudo na sala do outro, a fumaça do cigarro. Calma aí, né? Calma. Eu tô vendo que, dependendo da minha resposta aqui, eu vou apanhar hoje. No tocante à questão do cigarro, que fique bem claro. Mas vamos lá. Você percebe que aquele artigo que a gente falou do sossego, segurança e saúde, ele é presente em todos os atos dentro do condomínio. Eu posso fumar
dentro do meu apartamento? Posso. Eu posso fumar drogas ilícitas dentro do meu apartamento? Dentro do seu apartamento, em tese, você faz o que você quiser. Você sabe que você vai estar cometendo um crime, etc. Mas não vamos entrar nessa questão. Agora, o problema é a partir do momento que você começa a incomodar o seu vizinho. Você pode fazer lá dentro do seu apartamento o que você quiser, desde que você não incomode seu vizinho. Ou seja, a partir do momento que você resolve fumar lá, seja a droga lícita ou ilícita, na sacada, e começou lá cigarro, narguilé, e começou a fumaça subir na sacada e provocar e atrapalhar a saúde do vizinho de cima, ou até mesmo o sossego, nesse momento é que é passível do quê? De você advertir. Então, a pessoa está fumando na sacada. Não está incomodando? Está subindo o cheiro? Advertência. Na reincidência, multa. Ah, mas é maconha. O mesmo procedimento. Ah, a pessoa está fumando maconha na área comum do prédio. Caso de polícia. 190 resolveu o problema. Muitos síndicos não vão se sentir à vontade de fazer isso, mas dentro de um condomínio a gente não espera esse tipo de atitude. Até porque ali é um ambiente familiar. Tem crianças. Então tem síndico que o recomendado é o quê? Diante disso, chama a polícia. Ah, ou conversa com os pais anteriormente, deu o primeiro aviso, não resolveu, vai pelo procedimento do 190. Mas desde que não, na questão do sossego, segurança e saúde, você percebe que pode tudo, basta você não perturbar o seu vizinho. Então, essa é a premissa maior para a gente viver em condomínio. A paz, assim, né, para todos, acho assim, eu penso da seguinte forma, eu sempre comento com minha mãe, às vezes acontece de precisar fazer um barulho, né? Eu penso assim, o que eu gostaria, para mim. Né? Tem uma época que eu tinha um comércio, eu tinha uma banca de jornal, isso lá no começo do ano 2000, e eu precisava acordar 4 horas da manhã. E aí a vizinha de cima, acho que ela chegava meia-noite do trabalho, da faculdade, eu não sei, mas parecia todo dia que ela estava com uma botina, sabe? Os saltos assim, pá, pá. E eu dormindo lá já, morto de cansado, que era uma atividade aí complicada, banca de jornal, de madrugar, e me incomodava demais. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre penso nisso. E a questão, doutor, que eu ia perguntar, acompanhando a evolução tecnológica, aplicativos aí de alugar por diária apartamentos em condomínios residenciais, já vi algumas decisões, né? Alguns acham ok, outros já acham que não deve. Né? Eu também fico pensando, o meu condomínio é amplo, imagina se tiver lá 50 unidades que alugam lá por diária, então o trânsito de pessoas novas, digamos, no condomínio, seria muito grande, né? Então eu acho até onde isso não influi na segurança do condomínio, permitir ou não. E se o condomínio pode proibir? Uma ótima pergunta, Alexandre. Essa questão aí ela tem sido discutida nos tribunais. Existem até alguns projetos de leis voltados a essa área para tentar regularizar toda essa situação, de forma a fazer com que dê para se conviver com o aplicativo. Mas algumas teses que a gente tem que levantar, sejam favoráveis a um lado ou a outro lado, é a gente passar por algumas discussões. Por exemplo, vamos falar do Airbnb, que é o aplicativo aí mais comum. Todavia, a gente não está falando só dele. Muitos trouxeram aí uma questão de que a locação, esse tipo de locação por curtíssima temporada, seria algo, vamos dizer assim, super novo. Eu costumo dizer que não é tão novo assim. A gente pode pegar até por nós e por colegas nossos, quem de nós nunca alugou um apartamento na praia? E através do jornal Primeira Mão, tantos anos atrás. Então essa locação já existia. A questão é que não era por aplicativo e hoje está muito mais fácil isso acontecer. Então algo que também parece novo não é tão novo assim. É a questão do síndico profissional. É desde 64. Então, agora, existem outras teses que a gente pode analisar é o seguinte. Quando eu faço a locação por curtíssima temporada, eu de fato estou alterando a destinação da utilização do imóvel? Isso é importante por quê? Porque todo condomínio, dentro da convenção, ele vem dizendo se ele é um condomínio residencial ou um condomínio comercial, ou se ele é de uso misto. Então, na maioria dos condomínios residenciais, as pessoas que fazem esse tipo de locação, quem é contra esse tipo de locação fala que a pessoa está utilizando de forma comercial, o que iria contra a destinação. Isso é um ponto importante a estudar. Todavia,
olha como fica difícil, porque a própria convenção e a lei diz que para a gente alterar a destinação do imóvel, a gente dependeria de unanimidade. Ou seja, eu não conseguiria alterar isso nunca, porque bastaria um único ali para falar o seguinte, não tem interesse, ponto final. Um outro ponto que a gente para analisar é o quê? A própria lei de locações. A lei de locações ela vem falando sobre a locação urbana comum e a locação por curta temporada. Essa locação por curta temporada é aquela com até 90 dias. Só que ela não traz um prazo mínimo. Então, dentro da própria lei de locações, muitos se sustentam dizendo o seguinte, se é até 90 dias, pode ser 1, podem ser 2, podem ser 3, horas, né? Pode ser até horas. Então, dentro dessa linha, muitos defendem o quê? Não, a locação por aplicativo ela é possível. Quando a gente para analisar no dia a dia do condomínio, mexe com a questão de segurança? Em muitos condomínios, sim. A partir do momento que eu mexi na questão de segurança do imóvel, eu vou começar a barrar com pontos da convenção, que vai acarretar o quê? A advertência, na reincidência a multa. Então, teve um julgado recente que começou a ser julgado e até foi interrompido porque pediram vistas, em que o relator, no início, ele mostrava o voto dele apontando que não havia nenhum tipo de problema a locação por aplicativo dentro de condomínios. E eles passavam a estudar e a se debruçar até do ponto de vista se o condomínio poderia ou não proibir esse tipo de locação. Quando a gente para entrar nessa seara, a gente tem que imaginar o seguinte também, uma pessoa que resolve morar num condomínio residencial. Hoje nós moramos em condomínio por diversos tipos de características, dentre elas segurança, sossego. Então você imagina você tendo aquele vizinho que você faz assim, ó, eu vou ter um vizinho, a minha filha e o meu filho vai brincar com o filho dele, eles vão ter segurança, eles vão brincar no corredor. Aí você imagina uma locação por aplicativo. De repente aquele vizinho que era para ser em 30 meses, no caso de um aluguel, ele começa a mudar a cada ano. De repente ele começa a mudar a cada mês. De repente ele começa a mudar a cada semana. Chegando ao ponto de ser um vizinho por dia. Como fica a questão da segurança dentro do condomínio? E você que escolheu aquele condomínio para morar com essa certa segurança, você passa a não ter? Então, como que fica também o direito do ponto de vista de quem escreve a convenção, que são os próprios condôminos, que queriam um modelo de vida para aquela convenção, para aquele condomínio, e acaba se perdendo diante de aplicativos e novas tecnologias? Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança. Existe aí também uma questão do direito, quando a gente fala de hotelaria, que vai dizer o seguinte, não, a pessoa é um hóspede ou é um visitante? Então, existem leis aí que diz que quando você quer ter dentro de um condomínio edilício, esse do qual nós estamos falando, quando você quer ter lá um sistema de hotelaria, você precisa de um respaldo na própria convenção de condomínio. Então, é mais um ponto aí que sustentaria de que essa locação não pode acontecer. Mas aí vocês vão ser cenas dos próximos capítulos, está tendo muitas decisões coisa que deveria ser regulamentada, né? Porque o Ale mesmo sempre fala, a tecnologia é inevitável. As coisas estão em movimento, as coisas estão mudando. Acho que uma regulamentação seria o ideal. Talvez definir um prazo mínimo. Porque na locação não tem um prazo mínimo legal para fazer um contrato de locação? Exatamente. Tem um prazo mínimo legal. Qual o problema de ter um prazo mínimo legal para essas locações assim, esporádicas também? Que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Fizeram uma lei e disseram o seguinte, prazo inferior a 30 dias considera-se hospedagem. Prazo superior a 30 dias a gente encara aí dentro da lei de locações. Isso muda tudo, até o ponto de vista de o condomínio de fato conseguir proibir ou não proibir. Mas é uma briga muito grande. Isso aí tem lobbies por trás, tem setor hoteleiro, tem muita coisa aí por trás disso. E não é diferente de uma briga de Uber, táxi, aplicativos de Airbnb, hotelaria, condomínios. Mas sem dúvida nenhuma tem um julgado muito importante que está para sair aí nos próximos dias e a gente vai aguardar para ver qual que vai ser a decisão. Show de bola. Vou mandar uns abraços aí, Paulo. Pode mandar. Vai falar, dar um abraço pro Giba, o Giba tá aí com a gente, parceiro. Giba, boa noite. O Michel, Caroline Ferrari, Carol, um abraço, Carol. O Michel tinha falado daquela questão do vizinho fumar maconha, droga ilícita. Ele falou para não ter problema, convida o vizinho. Ou escutar música. Pode ser uma solução, né? Nós vamos falar, enquanto o doutor toma uma água, o pessoal aqui
pessoal tá injuriado aqui é por causa de som alto, né? Som alto. Acho que o barulho do vizinho acho que é o que mais incomoda. A Valéria já tá condomínio, falando aí. O salão de condomínio, a festa não tem que ter limite também? No salão de festas. E deixa eu só aí, aproveitando aqui que a Carol aqui falou aqui que o fundo aqui nosso hoje tá muito bacana, eu vou falar um pouquinho. A cada programa, então, a gente traz uma imagem nova de São Paulo. Uma imagem nova não, é uma imagem diferente da nossa cidade de São Paulo. E hoje a gente está trazendo aqui o Palácio da Justiça, que é a sede do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ela é localizada no centro antigo de São Paulo, entre a Praça da Sé e a Praça João Mendes Júnior e a Praça Clóvis Bevilacqua, do lado da Catedral da Sé. E com a proclamação da República do Brasil, com a proclamação República do Brasil em 1889, surgiu a estruturação Federativo do Brasil, atribuindo-se em 1891 a competência judiciária das antigas províncias do Império. E com essa crescente demanda decorrente do crescimento econômico de São Paulo, nas primeiras décadas do século XX se fez necessária a construção de uma sede para o Poder Judiciário paulista. E em 1911 foi contratado o escritório do famoso arquiteto Ramos de Azevedo, que, inspirado no Palácio de Justiça de Roma e o Palácio de Justiça de Caldeirim, realizou o projeto que foi acolhido pelo tribunal. O edifício foi construído em estilo neoclássico com cunho barroco, possuindo, portanto, acabamentos luxuosos e bem ornamentados. A construção do edifício no local, que abrigava o antigo quartel da cavalaria no ano de 1920, teve sua conclusão e inauguração no ano de 1933, 13 anos depois, e a reinauguração em 1942, em homenagem ao aniversário de 388 anos da cidade de São Paulo, recebendo tombamento do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. E em 1981, por ser considerado um marco histórico com valor arquitetônico e cultural paulista. Então, aqui a sede do Tribunal de Justiça de São Paulo, Palácio da Justiça. E voltando então lá, Oliveira, as perguntas aí. Então, a Valéria tinha falado sobre o salão de festas, tem que ter limite também. Eu acho que o Giba complementou aqui, vamos lá. Existe o PSIL do salão de festas de condomínio ou o PSIL não funciona para prédios residenciais? Já completando a pergunta Perfeito. dos dois. Já. Normalmente, todas essas leis municipais, que normalmente são dadas o nome de PSIL, elas, dentro de condomínio, acaba tendo uma barreira muito grande para se aplicar. Porque muitas das vezes, quando chamar desses órgãos, eles veem que é em condomínio e falam, dentro do condomínio vocês se resolvem entre vocês. Porque vocês têm leis aí dentro que é possível trabalhar essa questão. Eu costumo dizer que o PSIL dentro do condomínio é o próprio regulamento interno, que lá prevê, normalmente, que passado o horário das 22 horas, esse som ele tem que ser diminuído, ou seja, a interferência não pode acontecer. E normalmente após as 7 horas da manhã em muitos condomínios, em alguns às 8, etc., eles acabam voltando. Mas é muito importante que essas normas em condomínio elas sejam obedecidas. Quando a gente falava do sossego, segurança e saúde, a gente também aplica ele aí. Mas é muito importante que acima disso tudo a gente tenha a questão de bom senso. Como foi dito aqui pelo Alexandre, acordava muito cedo e existia lá uma certa vizinha que chegava lá e etc. Mas a questão do bom senso é muito importante, tenho certeza que lá não era assim. Porque se a gente imaginasse esse salto indo da sala ao quarto, tirou o sapato, resolveu o problema, nós mesmos que estaríamos embaixo imaginaríamos o seguinte, não, é algo aceitável. Porque se nós não se utilizarmos desse bom senso, a gente começa a fazer com que a vida em condomínio se torne muito difícil. E aí aquele condomínio que era para ser um lugar agradável vira, vamos dizer assim, um transtorno na nossa vida. Daí você vê condôminos que o sonho deles era morar em condomínio. Depois que eles moram, o sonho deles é sair do condomínio. E isso tem muito em condomínio. Realmente Aconteceu comigo. De fato. Mas eu costumo dizer que morar em condomínio, se nós tivermos o bom senso, e isso é importante que todos tenham, e nós tentarmos ali viver em harmonia, a gente tem muitos benefícios por morar em condomínio. Seja segurança, o lazer, e todos os outros aparatos que o condomínio tem. Eu costumo dizer, a gente acaba pagando lá o valor do condomínio, mas a gente paga para quem está abrindo nosso portão, para quem está praticamente cuidando da segurança dos nossos filhos, a gente paga para ter a piscina, a gente paga para ter o fitness, a gente paga para tudo. E isso é muito importante que a gente consiga conviver nesse condomínio. E o condomínio, eu costumo dizer que não existe condomínio caro ou barato. O condomínio ele é o preço da despesa. Qual que é a despesa do seu condomínio?
é a divisão por todos, e a partir desse momento é o valor do condomínio. Ah, mas eu quero um condomínio mais barato. Eu quero um condomínio próximo do zero. Então você tem que pensar que você vai ter que tirar todos os benefícios que você tem. Você tinha porteiro, você vai deixar de ter porteiro. Você tinha gente de limpeza, você tem que deixar de ter gente. Então a gente tem que, usando da coerência, a gente chega num preço aí que é o preço da despesa mesmo. Tinha uma pergunta que passou aqui, eu acabei atualizando, minha tela sumiu, mas eu lembro da pergunta, é da Ana Said. Ela perguntou como proceder num caso, dentro do elevador, houver uma injúria racial, respeitar um funcionário, qual que é o procedimento? Resolve-se com o condomínio, já é para o caso uma esfera fora, além de uma criminal, mas no condomínio, como poderia proceder? Dentro do próprio elevador, já tem uma plaquinha que ela é obrigatória, inclusive, Uma lei, né? que é uma lei, salvo engano federal, que ela fala que todo tipo de discriminação, a raça, cor, credo, etc., é passível de punição e que dentro daquele local não pode acontecer. É fato de que a gente necessita sempre do quê? Sempre de uma pessoa que vai acabar denunciando. Normalmente as câmeras de condomínio, elas são dos elevadores, elas não têm áudio. Então ficaria ali um pouco difícil de você algumas coisas perceber. Mas sem dúvida nenhuma, acho que cabe a todo cidadão que se sentiu ofendido ou que denunciou ou que presenciou um crime, de fato levar as autoridades policiais e para que a gente consiga cada vez mais viver numa harmonia. Bacana. A Valéria fez uma bacana aqui, ó. Essa também da piscina, né? Piscina. Ela pergunta se na piscina do prédio, lá nas regras do condomínio, diz que só pode ser usada por moradores. E ela estiver dando uma moradia por 30 dias para uma pessoa lá. Uma pessoa passou por 30 dias a morar lá, ele poderá usar a piscina como morador? Em tese, sim. Se a gente parar para observar, ela passou a ser moradora? Sim, por 30 dias. Mas é uma moradora. Acaba tendo ali, entre aspas, também a posse direta do bem. Inclusive, vai poder entrar e sair do condomínio, até mesmo se o proprietário, ou seja, se aquela pessoa que autorizou está lá ou não. Então, vai acabar se utilizando. A gente sabe que tem muitas pessoas que acabam percebendo, vamos dizer assim, acabam agindo de forma a burlar sempre o sistema. Então, nos condomínios, quando a gente percebe que a pessoa de fato não é moradora, que a pessoa não está ali entrando e saindo todos os dias, que não tem registro dela, aí o condomínio acaba encarando essa pessoa como um visitante e aplicando a lei, a convenção, o regulamento interno do visitante, que pode ou que não pode utilizar, dependendo do próprio condomínio. Eu tenho um exemplo que aconteceu até comigo, igual, eu sou divorciado, meu filho às vezes vai lá em casa e a gente desce na academia. Ele faz um treino lá comigo. Aí deu uma semana lá que ele estava indo comigo na academia, apareceu na telinha do elevador lá, né? Só pode usar a piscina e a academia moradores do prédio. Eu falei, pô, deve ser pra mim isso aí. Mas engraçado que o próprio condomínio acho que resolveu, porque ele estava entrando outro dia na portaria, ele falou, pediram meu RG lá embaixo para me cadastrar como morador. Eu falei, então beleza, não preciso nem descer lá e falar, né, que você mora aqui também, né, porque ele vai... Para ele dormir lá é difícil, é uma vez por mês e tudo, mas ele frequenta quase diariamente lá e fica comigo. Então, assim, eu franqueei para ele como se fosse morador lá também, lógico. É meu filho, então pode ter acesso livre lá. Mas também tem, né, os herdeiros, por exemplo, um familiar que frequenta muito, ele pode, mesmo não dormindo lá, não repousando lá, ele pode ser considerado morador? Eu costumo dizer que hoje o condomínio ele tem que observar o quê? Vamos dizer assim, a atualização e os diversos tipos de família que a gente tem. A título de exemplo, quando a gente imagina uma guarda, seja ela parcial ou uma guarda compartilhada, ou não ter a guarda, mas o filho vir visitar, esse filho que ele visita, por exemplo, a cada final de semana ou a cada uma vez por mês, eu considero ele como um morador dentro do condomínio. Por quê? Dentro daquele final de semana, seja final de semana sim ou não, ele mora ali no condomínio junto com o pai dele. Então a gente tem que imaginar o quê? Essa atualização. Hoje em dia existem casais que eles são casados e não moram juntos. Então, se nós não imaginarmos esse tipo de evolução, pessoas que, mesmo casados, um mora aqui, o outro mora em outro país, mas que quando ele vem visitar aqui, ele vem para o país, ele acaba ficando junto ali, ele muitas vezes é dono do próprio apartamento. Então, a gente tem que imaginar esse tipo de atualização e agir com bom senso. Bom senso nessa hora é o que acaba de fato resolvendo o problema. Percebendo que é possível a gente admitir aquela situação, que haja com o bom senso, a gente consegue resolver. Agora, se nós imaginarmos que a gente vai aplicar, vamos dizer assim, fazer um excesso de rigor,
a gente vai acabar causando problema pro próprio condomínio. E Se isso você aí é um for problema. Hans Kelsey puro, né? A lei é a lei. Exatamente. Vai ter só confusão o tempo inteiro. Mas eu achei bacana, porque hoje é uma administradora lá, né, que cuida da portaria e tudo. Então, assim, eles mesmos já né, tomaram a frente, cadastraram. Vem cá, filho do Paulo, vem, dá seus documentos aqui, eu vou te cadastrar e você não tem mais esse problema de ter toda hora ficar interfonando, sobe, não sobe, pode usar área comum. Então, eles mesmos já resolveram. Mandar um abraço pro professor Rodrigo Gutenberg, que estava aí com a gente. Paulo, um abraço. Fala, professor. Rodrigão. Boa noite. O Jihad Youssef, primo do Bila, meu cliente, um abraço. Abraço. Só Cabos, hein? Nosso grande parceiro aí da Só Cabos. O Carlos estava aí com a gente na live também. Um abraço para Só Cabos lá. Grande abraço aí para todo mundo. Tinha uma questão aqui do Mauro Coutinho. Para mim não apareceu aqui. É porque como eu atualizei a tela, Mauro, se a gente não respondeu, manda de novo, porque eu atualizei minha tela e aí passou a ter só as perguntas da hora da atualização para baixo. Então pode ser que sumiu alguma. E a Roseli de Mello disse, Deus me livre de morar em apartamento. Olha, eu confesso que é pior, dona Roseli, morar com o Thiago ou morar em apartamento? O apartamento é mais light, hein? Confesso que eu aluguei um apartamento e fiquei muito feliz em ter voltado para casa. Na verdade, eu sempre tento mostrar para as pessoas o outro lado disso tudo. Como eu disse, tem muitos benefícios em morar em condomínio. A partir do momento que eu penso assim, eu vou morar em casa porque eu quero ter uma liberdade, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, muitas das vezes a falta de norma também atrapalha morar em casa. Por exemplo, eu tenho uma pessoa da minha família que ela mora em casa. E todo final de semana é uma grande, vamos dizer assim, uma baderna na casa do vizinho. É balada, é tudo que você imaginar. E ela não consegue, ela não tem para quem reclamar. Porque ela vai para a autoridade pública e não resolve o problema. Chamar a polícia nesses casos não tem resolvido lá na prática dela. Não que não resolva em outros casos. Foi uma experiência dela. Então ela acaba ficando numa situação que ela acabou sendo refém do lugar que ela mora. E hoje o sonho dela é falar o seguinte, ela fala o seguinte, eu gostaria de morar em um condomínio para eu ter a norma que tem aí no seu condomínio. Que aí eu vou saber quando eu reclamar, eu vou ter o meu direito preservado. Então a gente tem os dois mundos. Muitas vezes morar em casa também não quer dizer que a gente vai ter o sossego. Pode ser que se a gente imaginar, não, eu sou o bagunceiro, parece ser muito bom. Até a gente receber um processo baseado no próprio direito de vizinhança, em uns artigos anteriores ao que fala sobre o direito edilício, que fala sobre sossego, segurança e saúde na questão da interferência do direito de vizinhança. Ou seja, a gente não foge desses 3S mesmo quando a gente está dentro de uma casa. Perfeito. Depende do vizinho, porque Eu moro em casa, mas lá não tem problema. eu Os vizinhos geralmente tem alguns pontos mais Você é o problema, Às né? vezes, o Thiago é o problema. Ele é o problema. se tiver tronco lá em casa, não Eu sofri muito com esse problema que o Alexandre falou aí, cara. A mulher, o vizinho de cima, cara, era cadeira arrastando 2 horas da manhã, a cadeira caía, pau! E não adiantava reclamar. Tomou multa, não resolveu. E eu também presenciei também em condomínio o vizinho, o hall é uma área comum do prédio. O vizinho colocou um vaso do lado da porta dele no hall. Acho que foram trabalhar algumas pessoas no apartamento do lado, quebraram esse vaso, o vizinho foi cobrar do condomínio. Queria que o condomínio ressarcisse esse vaso dele. Só que não estava dentro da unidade dele, estava fora, estava na área comum do prédio. E aí, doutor, qual que é a solução desse Olha só, dentro de um condomínio, a pessoa que se utiliza colocando um vaso no corredor, o erro já começa aí, que ele não poderia colocar. Porque ele é uma rota de fuga e, sendo feita uma vistoria do Corpo de Bombeiros, certamente o condomínio seria aí advertido e muito provavelmente multado. Então, só de colocar o vaso ali já é um problema, já não poderia acontecer. Mas imaginando o que colocou, o condomínio não é responsável pelo vaso que foi colocado pelo condomínio. Então ele teria ali que saber quem foi que de fato trouxe o prejuízo, para ele, com base aí nos próprios artigos aí do Código Civil, aquele que causaram dano a outro e fica obrigado a reparar. Agora, isso a gente pode se estender e até chegar no ponto de furtos em condomínio, furtos de bicicleta em condomínio, roubos de carro, ou melhor, furtos de carro dentro de condomínio ou bens dentro do próprio automóvel. E para tudo isso,
As teorias que fazem defesa ao próprio condomínio são as seguintes. Primeiro ponto, na convenção de condomínio, que seria a lei maior, não prevê que o condomínio é responsável por furtos e roubos ou avarias que possam acontecer por pessoas que venham aí de fato ou de má fé ou de forma sem a vontade praticar esses atos. Então, essa seria já uma teoria. Segundo ponto, o condomínio ele não é o detentor, o condomínio não tem que ser o garantidor de segurança pública. Hoje a gente sabe, a gente sofre um problema de segurança pública. E isso, sem dúvida nenhuma, reflete dentro do condomínio. Então, essas questões o condomínio não é responsável. Outro ponto também, o condomínio muitas vezes ele não tem um trabalho de segurança. O que ele tem ali é uma vigilância, o que do ponto de vista da jurisprudência muda totalmente. E tem diversos outros pontos que dizem o quê? Que o condomínio não pode ser esse responsável. Até porque não está previsto na convenção do condomínio, nem na assembleia que a gente faz o rateio, a gente não prevê lá uma verba para pagamento de furto ou de roubo. Então a gente não pode imaginar o condomínio como sendo responsável desses tipos de furto que aconteçam, até mesmo de bicicleta dentro do bicicletário. Perfeito, acho que já responde a mãe do Thiago que perguntou justamente isso, sobre roubos dentro de condomínio, e ela completa aqui dizendo que ela ama morar com o Thiago. Que Ela não troca. ela diz que não troca não. Mãe é mãe, né? Não tem jeito, né? Dá uma madeira ainda pra ele no colo, Bebezão. né? Troca a fralda do bichinho, é isso aí. Bom, o Coisa respondeu. O Mauro aqui, Coutinho o mandou, Mauro. hein? Era sobre o som alto. Era sobre o som alto, a gente respondeu, Mauro. Se sobrou alguma dúvida ainda, pergunta pra gente. Você tem mais alguma? Perdi aqui que eu voltei para procurar do Mauro. Daí veio da mãe do Thiago sobre o roubo. Quando você procura uma pergunta, posso deixar aqui um recado? Pois não, fica à vontade. Vamos lá. Esse recado aqui vai para os acadêmicos de direito. Pessoas aí que estão se formando agora recentemente, que não conhecem o direito condominial. Muitas das vezes pelo fato de na própria grade também não existir. A gente fala de direito, a gente ouve falar de direito do condomínio edilício numa rápida aula dentro do direito das coisas, num dia, 2 dias no máximo. Isso aqui é um universo. O direito condominial ele é interdisciplinar. Ali dentro a gente tem que trabalhar questões voltadas à área penal, questões voltadas à área trabalhista, porque os condomínios precisam disso. Sempre digo o seguinte, tenha um olhar diferenciado aos condomínios. Muitas das vezes quando a gente se forma, a gente está procurando clientes. E a gente não sabe quem são esses clientes. A gente imagina empresas, só que essas empresas estão escondidas dentro de um condomínio e a gente não tem o acesso. Ao sair para trabalhar e voltar, olhe para o condomínio como uma empresa que, de repente, você tenha que atender aquele condomínio, porque ali dentro tem uma universalidade de problemas. Então, tenta ter um olhar diferente para isso, seja na questão da advocacia voltada à área do direito condominial, ou até mesmo na questão da sindicância profissional, que tem sido uma área muito importante, que muitos advogados aí têm entrado também por esse caminho, mas não deixem de olhar para esse direito, porque cada vez mais ele tem aparecido. Antigamente o direito condominial era algo visto como se fosse assim, até com um pouco de exclusão. Não, é direito condominial, ele faz uma açãozinha de cobrança, uma execução e acabou. Não, hoje em dia a gente vê diversas coisas acontecendo em condomínio, e se você parar para analisar, nos últimos dias a gente foi notícias em todas as redes, seja através de uma briga imensa numa assembleia de condomínio, elevadores que caíram, prédios que a Defesa Civil foram lá e interditaram. Então, problemas em condomínio são os que mais tem, e a gente precisa de advogados que atuem nessa área. Para trilhar esse caminho, seria o indicado direito civil, direito imobiliário também? Isso, sem dúvida. Acho que uma pós em direito imobiliário já te abre bastante esse leque. Mas eu acho que é como se fosse uma língua. A gente tem que ir atrás, a gente tem que ver o dia a dia, a gente tem que estudar, a gente tem que estar próximo dessas pessoas, próximo dos condomínios e se aproximando cada vez mais, estudando. Tem muita legislação, tem muito livro que hoje em dia também não tinha. Até gostaria de indicar um livro recente de um amigo meu, do Miguel Zain, Dr. Miguel Zain, ele é presidente da comissão em Mato Grosso, é um ótimo livro. Também do Fábio Ranada, um ótimo livro também voltado à área, e tem diversos outros amigos aí que escrevem sobre a área do direito condominial.
Perfeito. E ó, o pessoal tá pedindo sorteio, a gente tá caminhando pro final. Vamos fazer assim, enquanto eu dou um recadinho rápido aqui, vocês sobem a hashtag Direito em Cheque, pode ser? Pode ser. Sobe a hashtag Direito em Cheque, que aí eu vou dar o recado, terminar de dar o recado, a gente vai pro sorteio, hein? Bem rápido, já escreve aí enquanto eu falo aqui. Porque ainda dá tempo de se inscrever lá no Meta Cursos, preparatórios para o exame da OAB, com aulas presenciais preço justo. E com o cupom da CADSP você tem descontos e brindes. Basta mandar um e-mail para contato@metacursos.com.br, lembrando que Metacurso é com TH, Meta é com TH, ou se preferir, entre em contato pelo WhatsApp pelo número 94522-3125, 94522-3125. O Ale é aluno lá do Meta. Semana passada tivemos a professora Glaucia aqui, que também vai dar pós-graduação. Pós-graduação lá, né? Boa. Então, o Meta, para quem vai prestar o exame em junho, né? O 32º. Então, a dica é o seguinte, essa semana eles vão abrir, para quem quiser conhecer o Meta, ter uma aula de revisão. Então, através do contato que o Paulo acabou de passar, é só chamar eles lá e falar que quer participar dessa aula de revisão para o exame. É uma aula vai ser de ética, né, o dia todo. Então é só se inscrever, vai assistir de forma gratuita, só que são limitadas vagas, por isso se inscreva rápido. Aí você já conhece e já fecha para você se preparar para o exame de junho. É isso aí, se inscreve lá, pessoal, até para sentir a pressão um dia antes da prova, aí como é que é. E conhecer também as aulas lá do Meta, principalmente por ser ética, né? Ética tem o maior peso, 10% da prova da OAB é ética. E vamos lá, por enquanto uma subiu a hashtag, não sei se está travando o meu. Se for isso, eu já bato o martelo aqui, já temos o ganhador. Roseli de Ninguém quer? Mello. Não, subiu mais um aí. Vamos subindo rapidinho aí, pessoal. Vai dar um Fala das recadinho do nossas. horário? Pode dar o recadinho, depois o Ale dá o recado das nossas redes sociais, Oliveira. Bom, pessoal, boa noite. A gente chegando ao fim de mais um grande programa aqui, né? Tem um assunto de condomínio, é muito grande. Eu fiquei com muitas perguntas aqui. Vou fazer depois, porque realmente... Depois a gente faz uma consulta particular. Fazer uma consulta particular Depois é aqui. consulta paga, viu? Brincadeira. E é o seguinte, pessoal, a gente está com uma reformulação aqui no estúdio. A gente chegou à decisão que a gente vai fazer um teste a partir de segunda-feira que vem. O programa vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 18 horas. A gente vai realizar todas as segundas-feiras às 18 horas. Vamos ver se a gente consegue, né, se adequar a esse horário, aí fica bacana. A gente conta com a audiência de todos vocês. Tem muita gente que talvez vai conseguir assistir esse horário, para outros vai ficar mais difícil. A gente pede para que façam um esforcinho e acompanhem o programa a partir das 18 horas semana que vem. É isso aí. Fala um pouco das nossas redes sociais, Ale. É isso aí. Mesmo que você não conseguiu assistir o programa na íntegra, não sei se hoje está com alguns problemas aí de travamento com a internet lenta, tem nosso canal lá no YouTube. Então, no YouTube você coloca na pesquisa lá, CADSP, você vai achar nosso canal, que tem todas as lives que a gente fez até agora. Hoje é o programa 21º, então você vai ver muita coisa, muito convidado legal que tivemos já nesses programas. E também nos sigam no Facebook, que é onde a gente faz a transmissão, né? Então, a Comissão dos Acadêmicos de Direito de São Paulo, só clicar lá em seguir para acompanhar a gente. Doutor, tem redes sociais? Quer deixar o contato? Posso deixar aqui o contato? O e-mail, né? thiago.natalio@uol.com.br. Meu WhatsApp é o 11 9 9835 7055. E as redes sociais é Thiago Natálio de Souza, seja no Facebook ou no Instagram. Boa, e quem tiver dúvida aí pode entrar em contato com o doutor e leva o talão de cheque. Brincadeiras à parte, bora pro sorteio aí, quantos estiveram E aí, no sorteio? Não, o Mauro aqui colocou, hashtag Direito em Cheque. Faz um sorteio aí, Colocou, o Thiago então vai deve ter preparar chegado um pra você. sorteio. A gente vai sortear aí o Código de Código de Processo processo. Penal, ninguém tá precisando Processo de livro. Processo civil, calma Processo aí. civil, Ó, calma aí. Puxa pra penal sua área, não. Penal Calma aí. Ó, Aqui só tem civilista. hoje, ó o penal pena- só- ó, Civil. Olha o Penal criminalista na já cabeça. querendo puxar pro lado dele, né? Ele só sabe falar penal. Penal com PH. Vamos lá, Eu vamos acompanho, fazer o hein? sorteio então. Hoje eu estava escrevendo outro vídeo. Vamos lá? Saiu?
Mauro Coutinho, Aí. então, foi sorteado. Mauro Coutinho, como é que faz para retirar, Oliveira? Vai retirar no Despachante Oliveira, na Avenida do Oratório, 3595, horário comercial lá para retirar, Mauro, das 9 às 17 horas. Avenida do Oratório, 3595, Despachante Oliveira. Só passar lá para retirar. Já faz o documento lá. Hoje vai falar do patrocinador, alguma coisa? A gente Já encerra rodou aí. aqui. Já rodou. E, então vamos para os finalmente. O doutor já deixou as redes sociais. Ale, considerações finais? É isso aí, pessoal. Foi um grande programa hoje. Com certeza um tema aí de bastante interesse de todos. Como o doutor falou, é muito amplo, né? Então, eu só tenho que agradecer a presença do doutor aqui. Foi uma honra para nós, né? E com certeza o nosso público deve ter gostado muito. Eu que agradeço a Lê, agradeço o Paulo, Oliveira, Thiago aqui colaborando com a gente aqui na mesa, toda parte de tecnologia. Fico muito grato pelo convite, fiquei muito feliz. Foi um ótimo bate-papo e fico sempre à disposição de vocês. Sempre que vocês precisarem, só fazer contato comigo. Muito obrigado. Valeu, obrigado. E foi um prazer mesmo. Né? Conhecimento imenso. A gente estava falando antes do programa, né, que a gente aprende muito. E com certeza hoje tiramos muitas dúvidas pessoais e aprendemos bastante. Obrigado por aceitar o convite. Valeu, pessoal. É isso aí, então não deixe de curtir nosso Facebook, nossas redes sociais também, principalmente o Face, porque é onde a gente transmite as nossas lives toda segunda-feira. Lembrando, como o Oliveira já disse, semana que vem, novo horário, das 18 às 19 horas. Então a gente vai subir a live um pouco mais cedo, a partir da semana que vem. E, lógico, não deixe de curtir a minha página, fazer o meu merchan agora, né? Penal com PH. Segue lá também no YouTube, Penal com PH. Quase toda semana eu subo um vídeo novo, falando um pouquinho de uma forma diferente para vocês. Tento fazer de uma forma divertida, porque eu não falo tão bem, não tenho a cara tão boa, então a gente tenta pelo menos pôr alguma coisa para ser engraçado. Tem que ser humilde, né? E fiquem agora, então, com a sua programação normal do Facebook. E até semana que vem com o programa Direito em Cheque. Grande abraço a todos, uma boa noite, uma ótima Antes semana. de derrubar aí, Boa noite. o Mauro Coutinho, quem Opa. ganhou? Você ganhou, Mauro Você Coutinho. ganhou, Mauro. Você é o ganhador. Ele falou que a internet dele caiu, voltou agora. Você é o ganhador, Mauro. Manda Ó, mensagem pro pra Oliveira. retirar lá, na Avenida do Oratório, 3595, Despachante Oliveira. Então, passar lá pra retirar em horário comercial, das 9 às 17. E parabéns pelo prêmio, um abraço. Parabéns. Boa noite, boa noite. Boa noite.